Você veio aqui hoje para talvez participar do batismo, mas também para levar para você uma palavra de revelação. O que é revelação? É algo que vai fazer sentido para você a partir deste momento. E essa revelação é da palavra de Deus. Porque a Bíblia, ela não é um livro de história, mas ela conta a história de pessoas que tiveram um encontro com Jesus, e a partir daquele encontro, elas passaram a viver numa nova dimensão. A partir do momento que alguém se encontra com Jesus, não tem como continuar o mesmo. Por quê? Veja bem isso que eu vou te dizer. Jesus aceita a pessoa do jeito que ela é, na situação e no lugar onde ela está. Mas depois que essa pessoa foi aceita por Jesus, Jesus transforma a vida dela numa nova criatura. Você acredita nisso? Do jeito que você está, no lugar que você está, a situação que você se encontra, Jesus te recebe. Mas depois, Ele transforma a sua vida. Então, queridos, seja muito bem-vindo aqui no nosso meio para participar desse culto especial de batismo. Mas o meu apelo é para que quem está nos visitando e todos os irmãos que já estão conosco há um tempo, abra o seu coração. Abra o seu coração para uma revelação que Deus tem para você hoje aqui. Eu escolhi um texto bastante conhecido, que é lá em Lucas capítulo 19. Lucas 19. Eu não vou ler o texto, mas você pode deixar anotado aí, porque nós vamos estar lendo de 1 a 10 no decorrer do esboço da mensagem. Porque esse texto fala a respeito de um encontro de Jesus com Zaqueu na cidade de Jericó. Irmãos, essa Jericó que Jesus encontra Zaqueu é aquela Jericó da história bíblica que nós sabemos que quando Deus tira o povo do Egito, eles ficam 40 anos no deserto. Quando eles têm que entrar para tomar posse da terra que Deus prometeu, a primeira cidade que eles têm que lutar para conquistar se chama Jericó. E aí, lógico, você conhece, você está se lembrando que aquela cidade era muito fortemente armada, inclusive cercada por uma muralha muito forte. Mas Deus falou para Josué, que estava no comando do povo: eu vou entregar Jericó na mão dos meus filhos, do meu povo. Ok, e essa fé foi alimentada pelo povo. Eu quero te dizer que hoje você veio aqui para de repente olhar para uma situação em que, humanamente falando, você não vê condições de reverter. Humanamente falando, você não sabe o que fazer para mudar alguma coisa que você não gosta, mas está fazendo. Mas deixa eu te dizer, aquela cidade, Jericó, era fortemente armada, mas quando a mão de Deus tocou naquelas muralhas, elas caíram, o povo entrou, conquistou, e Jericó passou a ser do povo de Deus. Então, essa cidade, nos dias de Jesus, ela era naquela época controlada. Naquela época de Jesus, você sabe que os romanos controlavam aquela região toda. E lá em Jericó também havia o controle romano. E lá em Jericó, Jesus tinha o hábito de passar sempre por lá. Sempre passava por lá, porque Jericó era uma rota, era caminho para ir lá da Galileia para Jerusalém. Então era uma subida, por causa da diferença de altitude das cidades. E Jesus ia então lá da Galileia até Jerusalém, passava por Jericó. Isso era um caminho que desde pequeno Jesus estava acostumado, porque ali era pelo menos 3 vezes por ano, os pais de Jesus iam adorar no templo que ficava em Jerusalém. Depois que Jesus se torna adulto, ele também faz esse roteiro, e quando Jesus inicia o seu ministério, ele também começa fazendo esse roteiro. Mas nesse dia que Jesus está passando em Jericó, ele vai se encontrar com uma pessoa. O versículo 1 do texto que nós estamos lendo aí, de Lucas 19, ele diz que Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade. Então vamos imaginar que Jesus estava fazendo um percurso que era rotina, algo que era comum, era isso mesmo que se fazia. Jesus não estava ali para nenhum tipo de motivo especial, ele estava indo para Jerusalém, mas nesse momento ele está passando por Jericó.
Só que ali em Jericó morava um sujeito chamado Zaqueu. E esse Zaqueu, irmãos, ele era um judeu que ele tinha uma profissão desprezada pelos judeus. Qual era a profissão? Cobrador de impostos. E ele cobrava impostos dos judeus, e ele era judeu, e entregava os impostos para os romanos. Então isso já era uma coisa terrível para um judeu, trabalhar para os romanos, muito mais ainda cobrando impostos para entregar dinheiro do seu próprio povo nas mãos dos romanos, que eram muito cruéis. Mas se não bastasse isso, ele era chefe dos cobradores de impostos. Então os irmãos percebem que esse homem que morava nessa cidade, ninguém gostava dele. Ninguém gostava do leão do imposto de renda, amém? Ou você morre de paixão por ele? O leão do imposto de renda hoje, né? Todo mundo foge dele, corre dele. Todo mundo, se puder, fala mal dele, né? Esse é o Zaqueu naqueles dias. Esse é o leão daqueles dias. Quando as pessoas olhavam para aquele homem, todo mundo falava assim: não é possível, ele é um patrício, ele tem o mesmo sangue judeu, ele trabalha para os romanos, e ele ainda chefia um bando de cobradores. E tinha mais um agravante: uma parte do que ele cobrava ficava no bolso dele. Então ele cobrava o que os romanos mandavam, mas ele cobrava um pouquinho a mais, que era a propina tão conhecida nos dias de hoje, que ia para o bolso de Zaqueu. Aí a gente está vendo nesse momento que vivemos, como que a nação olha e fala a respeito dos corruptos, daqueles que recebem propina. Você vê que existe um ódio nacional em torno dessas pessoas. Então você começa a imaginar que Zaqueu era esse cara, objeto de um ódio nacional, e Jesus está passando nessa cidade onde mora esse sujeito terrível, e ali vai acontecer o encontro dele com Jesus. E aí nós vamos ver como foi esse encontro e o que aconteceu depois desse encontro. Mas o que eu quero é que você observe que em cada um dos 10 versículos que nós vamos ler, nós vamos estar mostrando para você que se você quiser entrar numa nova dimensão na sua vida, sabe o que é nova dimensão? É fazer coisas que você ainda não fez, é receber coisas que você ainda não recebeu, é passar por situações que você ainda não passou. Nova dimensão na sua vida. É bem propício a gente falar nisso esse final de ano, porque todo mundo está terminando o ano. Outro dia eu disse para você na mensagem que o ano ainda não acabou e tem muita coisa boa para acontecer neste ano de 2019. Quem acredita? Quem acredita? Então o melhor pode estar por vir na sua vida antes de encerrarmos 2019. Ok? Presta atenção que a palavra de Deus hoje pode levar você a viver ainda esse final de ano, o começo de uma nova dimensão, para que 2020 você deslanche debaixo da mão e proteção do Senhor, vivendo nessa nova dimensão de vida. Amém? Ok. Pois bem, mas para você entrar nessa nova dimensão, a primeira coisa, ignore os estigmas. O versículo 2 de Lucas 19 diz: morava ali um homem rico chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos. Então eu já comecei dizendo para você que tinha alguns estigmas. Estigmas é aquele negócio do bullying, é aquele negócio de uma imagem já formada que as pessoas têm. Muitas vezes você olha no rosto de alguém e diz: não sei porquê, mas não gosto desse cara. Aí a gente pergunta: mas você não gosta por quê? Eu não sei, eu não gosto, não fui com a cara dele. Tem isso aqui, irmãos? Isso é normal, tá? Então se você tem isso, não fique pensando que isso aí é um grande problema na sua vida. Deve ter os seus motivos, mas esse Zaqueu convivia com isso de uma forma onde ele estava provocando essa situação. Ele que decidiu ser um funcionário público do governo romano para cobrar imposto dos seus patrícios. Ele que escolheu meter a mão no bolso dos outros além do que devia para ficar para o bolso dele. Então é natural que ele tivesse algum estigma, que ele tivesse ali alguma coisa que ele fizesse, e por isso ele não fosse bem quisto no lugar ali onde ele morava. Mas irmãos, deixa eu dizer, o texto diz que ele era um homem rico. Muitas vezes, irmãos, a gente pensa que uma pessoa rica é feliz, até o dia que você descobre que um grande rico pulou do prédio e se suicidou. Um grande rico pôs uma corda no pescoço e se enforcou.
Aí você fala, meu Deus, mas o homem era rico. Ok, mas irmãos, tem gente que a única coisa que tem na vida é dinheiro, e ele se sente um miserável. Tudo aquilo que às vezes as pessoas acham que se você tiver dinheiro um dia, está tudo resolvido. Zaqueu tinha muito dinheiro, mas Zaqueu não era feliz. Zaqueu estava debaixo de um estigma. Aonde ele passava, alguém dizia, ô seu ladrão corrupto. E sabe mais uma coisa? Ele era baixinho. Então aí você fica imaginando que eles chamavam assim, aquele baixinho ladrão. Mas você tem algum estigma? Alguém menciona alguma coisa a teu respeito que você não gosta? Tem ou não tem? Não é possível, alguma coisa a gente tem. Não é possível, alguma coisa a gente faz, querendo ou sem querer, e alguém nos taxa disto ou daquilo. Conviver com o estigma é algo muito mais comum do que você imagina. Por exemplo, tem gente que não gosta da cor que tem. Ah, eu sou muito branquelo, queria ser mais moreno. Tem gente que diz, não, eu não queria ser dessa cor morena, não, eu queria ser bem loiro, bem loira. Tem gente que se acha muito pequenininho, porque as pessoas ficam chamando ele de pigmeu, nanico, anão, pintor de rodapé. Estigma. E o sujeito é infeliz, porque ele diz, por que eu preciso conviver com isso, meu Deus? Ok, mas irmãos, primeiro ponto, os estigmas de Zaqueu, de baixinho, ladrão, corrupto, safado, malandro, não impediram dele ter o seu encontro com Jesus. Primeira coisa que eu queria que você anotasse, não deixa que os seus estigmas sociais atrapalhem o que Deus quer fazer na sua vida neste momento. Abra o seu coração. O Senhor vai falar algo com você hoje aqui. Se você é um portador de um estigma que tem bloqueado você, nessa noite o Espírito Santo de Deus está trabalhando no seu coração, e você vai ter a sua oportunidade de ser transformado por Jesus. Mas aí nós temos que, para você viver uma nova dimensão com Jesus, a segunda coisa, deseje algo novo para a sua vida. Algo novo. Por que algo novo? Você tem que desejar algo novo. Porque é o seguinte, o que você é hoje. Tem algumas coisas, irmãos, que você já é hoje, e você não gosta disso, e você não tem culpa às vezes disso, mas você fica sonhando com um outro resultado. Esse outro resultado. Então, se você está cansado, irmãos, de um vício, porque você já sabe aonde o vício te leva, você já sabe o que te espera se você continuar nesse vício, hoje você pode passar a viver numa nova dimensão, vencendo esse vício. Se você tem uma vida de imoralidade, e você não está contente com a tua satisfação sexual, porque vem uma imoralidade, as pessoas te taxam, e você mesmo não se sente bem com isso, hoje o Espírito Santo pode falar para você, eu tenho algo novo para você, amém? Mas eu te digo, deseja algo novo. Porque se você gosta da situação que já tem hoje, por que é que Jesus vai mudar? Se você é feliz com a imoralidade, com a malandragem, com a safadeza, com a diversão, com as coisas que hoje você usa, não sente bem, sente alguma coisinha lá, mas você não consegue se imaginar sem isso, irmão, como é que eu vou mudar? Como é que o Espírito Santo vai mudar? O que eu posso te dizer que vai te convencer, se você gosta da situação de hoje? Mas irmão, se você não gosta, deseje algo novo. O versículo 3 diz que Zaqueu, por causa de tudo que acontecia com ele, quando ele ouviu falar, sabe aquele Jesus que faz milagre, sabe aquele Jesus que foi criado em Nazaré, sabe aquele Jesus lá da Galileia, que passa todo ano aqui, ele está passando por aqui, glória a Deus. E aí, irmãos, o versículo diz que ele queria ver quem é Jesus. Terceiro ponto, para você viver uma nova dimensão, você precisa superar suas barreiras pessoais. Versículo 3, parte B, diz, não podia, queria ver Jesus, mas não podia, por causa da multidão, pois Zaqueu era muito baixo.
uma barreira para Zaqueu ver Jesus. Eu sou baixinho. Esse Jesus que eu quero tanto ver, ele está rodeado de muita gente. E as pessoas que rodeiam Jesus são pessoas altas, mas eu sou baixinho. Então, a primeira barreira que Zaqueu podia ter, que ele viu, que ele percebeu, foi que quando ele chegava, só tinha gente grandão na frente dele. Só tinha 1,90 m, 1,85 m, 2 metros, ok? E ele lá, sei lá, com seu 1,5 m, ele falou, gente, eu quero tanto ver Jesus, mas não tenho chance. Então, supere as suas barreiras pessoais. O que são barreiras pessoais, irmãos, que você tem? O que são limitações que você tem tido, que não estão deixando você se envolver um pouco mais com Jesus? O que, irmão? O que você vai alegar que é por causa disso você não está conseguindo ter um encontro gostoso com Jesus? O que você pode alegar nos dias de hoje? Você não pode alegar falta de conhecimento, porque o Senhor Jesus Cristo não está interessado em gente sabida, sabichona. Não existe nada na palavra de Deus que diz que para nós podermos receber as coisas de Deus, primeiro nós precisamos guardar todos os mandamentos, depois nós precisamos entender todas as práticas religiosas. Não existe isso. Então o que nós podemos apresentar de barreira? Ok, pode ser que você tenha uma, eu não vou tirar a sua razão, porque Zaqueu também tinha uma barreira, e ninguém podia negar, ele era baixinho e tinha uma multidão grande na frente dele. Mas olha o conselho do 3, supere as suas barreiras pessoais, para você entrar numa nova dimensão com Jesus. Quarto, para ter uma nova dimensão com Jesus, corra na direção de Jesus. Corra na direção de Jesus. Verso 4. Então correu adiante da multidão e subiu numa figueira brava para ver Jesus, que devia passar por ali. Olha que interessante. Jesus estava passando, a multidão estava em volta, ele olhou para a sua barreira, mas ele disse, mas eu não vou desistir. Eu vou correr na frente desse povo, eu vou subir numa árvore antes que esse povo chegue, e quando eu estiver em cima da árvore, ninguém vai tirar a minha visão, eu vou poder ver Jesus, eu vou poder ouvir Jesus. Quem sabe ele estava torcendo para que debaixo daquela árvore Jesus fizesse uma pausa na caminhada, e ali debaixo daquela árvore Jesus resolvesse trazer alguns ensinamentos, e ele ali escondidinho na ramada, nas folhas daquela árvore, ele ouviria tudo. Eu sou baixinho, eu tenho uma barreira, mas eu corri na frente de todo mundo, eu encontrei um espaço na minha árvore, eu vou ver Jesus. Irmãos, eu creio que hoje, o fato de você estar aqui, talvez você veio aqui porque foi convidado para ver o batismo de alguém, isso despertou curiosidade em você, mas eu quero te dizer que não é bem verdade. Muita gente é convidada para fazer muita coisa, tem muitas desculpas, mas você venceu as suas desculpas e você está aqui, porque no seu coração, você está correndo, subindo numa árvore para ver Jesus. Sabe por quê? Dentro do seu coração, como dentro do meu, sempre existe um desejo de viver uma nova dimensão espiritual com o Senhor Jesus. Sempre vai ter, irmão, sempre. E o segredo, aprendendo aqui com Zaqueu, corra e faça alguma coisa que te coloque a ouvir as palavras de Jesus. Quinto ponto, para viver uma nova dimensão com Jesus, siga fielmente as orientações de Jesus. Versículo 5 diz que quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse a Zaqueu, Zaqueu, desça depressa, pois hoje preciso ficar na sua casa. Irmãos, olha o que acontece. Quando você tem desejo de viver numa nova dimensão, quando você decide vencer os seus estigmas, quando você corre para ver Jesus, quando você, irmãos, está ali fielmente disposto a ouvir algo que, se você ouvir, você vai confiar e você vai fazer, porque você já está cansado dos resultados que não gosta mais deles.
Está entendendo, irmãos? Quando você está cansado daquele resultado e você não quer mais, você começa a fazer como Zaqueu. Zaqueu subiu naquela árvore, e eis que Jesus para debaixo da árvore, e quando todo mundo que estava na frente dele, olha, ninguém está vendo Zaqueu, mas Jesus está, e Jesus para e fala: Zaqueu, você pode descer daí, vem aqui. Hoje eu quero ir lá na sua casa. Você imagina a alegria do coração desse homem, irmãos? Ele percebeu, está começando a valer a pena tudo que eu estou fazendo para ter um encontro com Jesus. Eu consegui a atenção dele, simplesmente correndo, subindo numa árvore. Mas eis que, irmãos, você está aqui hoje, e você está ouvindo uma palavra de Deus, e o Espírito Santo sabe muito bem o que ele precisa mover no teu coração para te levar para uma nova dimensão. Você crê nisso? Eu creio. Mas o que vai adiantar se a instrução que Jesus te der, você não obedecer? Eis que Jesus olha para cima e diz: Zaqueu, desce daí e vem para cá, porque eu tenho algo melhor para você. Então, irmãos, esse conselho para você ter uma nova dimensão: siga fielmente as orientações recebidas de Jesus. Quando você lê um versículo, quando você ouve uma música, quando você é tocado por alguma mensagem, você não pode ignorar, você não pode dizer que não é com você, porque o Senhor Jesus está parado, está olhando, está citando o seu nome. Zaqueu, você está escondido, mas eu te vi, e eu tenho uma bênção para você. Irmãos, eu quero que você escute o seu nome em alguns momentos em que você está tentando se esconder de Jesus. Você está tentando se esconder, entrando em alguma bocada, entrando em alguma diversão, entrando em algum tipo de negócio que ocupe todo o seu tempo, para que você tenha 1000 desculpas para não orar, para não ler a Bíblia, para não vir à igreja, para não vir ao culto. E uma bela de uma desculpa é: eu estou trabalhando. Ok, todo mundo precisa trabalhar, mas nem só de pão vive o homem, mas também de tudo aquilo que sai da boca do Senhor. Se você não está correndo para ver Jesus, se quando Jesus para e fala com você numa palavra, você não obedece, nada vai mudar na sua vida. Em nome de Jesus, eu te apelo: siga fielmente as orientações que o Espírito Santo está falando no seu coração agora, e vai falar mais. Amém? 6º ponto: aceite o convite para ter um relacionamento de intimidade com Jesus. Versículo 6 diz que Zaqueu desceu depressa e o recebeu na sua casa com muita alegria. Como é que ele desceu, irmãos? Depressa. Depressa. Irmãos, quando o Senhor te chama, você reage de que jeito? Fala para o irmão: tem que ser depressa. O Senhor está em pressa. Lembra que Jesus está passando por Jericó? Jericó não era o destino da morada de Jesus. Jesus não veio para morar em Jericó. Jesus não veio para se hospedar num hotel em Jericó. Jesus está passando por Jericó. Irmão, tem situações na nossa vida que você tem orado, você tem clamado, Deus tem te ouvido, Deus tem mandado socorro, mandado recurso, Deus tem mandado um versículo, Deus tem mandado uma mensagem no teu WhatsApp, Deus tem mandado um texto no teu Facebook, Deus tem mandado uma pessoa bater na tua porta. Enfim, você liga o rádio, você ouve uma mensagem, você liga a televisão, você ouve uma mensagem. Deus está falando de todos os jeitos com você. Vem vindo o helicóptero, vem vindo o barco, você não está dando bola. Então, meu querido, presta atenção. Aceita logo esse convite de Jesus. E qual é o convite? Hoje eu quero me hospedar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e recebeu na sua casa com muita alegria. Aleluia. Fala para o irmão: recebe Jesus com alegria. Não é qualquer um que está te convidando, não é qualquer um que parou para olhar para você, é simplesmente o Filho de Deus. Irmãos, aquele que nos salva não é nenhum ser humano que inventou alguma prática religiosa, alguma prática de sofrimento, de martírio. Não, é simplesmente o Filho de Deus encarnado. É simplesmente o Filho de Deus que deixou o seu lugar celestial, se fez homem como eu e você, sofreu muito mais do que eu e você, para que nós não precisássemos sofrer. Ele pagou um pecado que nós nunca teríamos condições de pagar. E de repente esse Jesus te chama, te convida, e você faz luxinho. Zaqueu desceu depressa. Dá glória a Deus.
Fala para o irmão, se Jesus me chama, eu desço depressa. Eu não sei quanto tempo mais eu tenho de vida. Então é agora, é para já. Amém? Que sabe, irmãos, quando você tem um encontro com Jesus, a sua vida é transformada. Não conheço ninguém que teve um encontro com Jesus e continua a mesma pessoa. Porque a Bíblia diz que eis que tudo se faz novo. As coisas velhas ficam para trás. Porque Deus tem coisas novas para nós. Aleluia. Mas aí vem o sétimo ponto: ignore os julgadores e preconceituosos se você quiser viver uma nova direção com Jesus. Olha o que diz o verso 7: todos os que viram isso começaram a resmungar. Este homem, Jesus, foi se hospedar na casa de um pecador. Irmãos, aprende a lidar com crítica, irmãos. Você nunca vai agradar todo mundo. Jesus não conseguiu agradar todo mundo. Jesus está ali, olhando para um pecador, olhando para um homem cheio de estigmas, cheio de marcas, mas vendo que esse homem tem um desejo profundo de ter um momento com ele. Jesus para, dá atenção para ele, manda ele descer, conversa com ele. E o povo? Que absurdo. Se ele soubesse na casa de quem ele está entrando. Ah, não quero mais saber desse Jesus. É da mesma laia desse baixinho safado ladrão. Já ouviu essa palavra? É da mesma laia. O que é da mesma laia? É aquele que faz as mesmas coisas. Olha o que estavam dizendo sobre Jesus, porque Jesus olhou com carinho para Zaqueu e se propôs a entrar na casa dele. Irmãos, naquele momento as pessoas julgaram Zaqueu de um atrevido, de um oportunista, de um safado. Por como que ele consegue agora chamar a atenção de Jesus, Jesus entrar na casa dele? Muita gente podia estar dizendo, é porque ele é rico, Jesus gosta de entrar na casa dos ricos. Mas não é nada disso. O que Jesus estava querendo? Jesus queria resolver um problema que Zaqueu tinha, porque essa é a missão do Senhor Jesus na nossa vida. Irmão, Jesus Cristo não veio fundar uma religião para que nós nos reuníssemos em nome dessa religião, para que ele ficasse satisfeito e eles pudessem falar: Pai, está vendo? Todas as religiões têm seguidores, mas a minha cristã é a que mais tem seguidores na terra. Muitas vezes eu e você ficamos tão contentes quando a gente vê a estatística dos evangélicos crescendo nesse país. Eu acho lindo isso, você não gosta? Você não gosta de ouvir falar que o evangelho está prosperando? E sabe por que o evangelho prospera? Porque pessoas como eu e você saem por aí contando que nós tivemos um encontro com Jesus e ele transformou a nossa vida. E quem é que não quer ter uma vida melhor? É só ter um Black Friday e vai todo mundo comprar mais barato. É ou não é? Então, se você de repente ouve falar que Jesus está fazendo maravilha na vida de alguém, você vai lá: não, eu quero esse negócio para mim também. Ok? Mas aí vem a crítica daqueles que falam: que coisa feia, um homem tão rico e aí agora na fila do Black Friday. Ok, aprenda a lidar com as críticas. Que coisa feia, alguém aí parece tão sábio, inteligente, lá na igreja batendo palma, adorando a Deus, dando glória a Deus. Irmãos, houve uma época na minha vida que eu tinha vergonha de levantar a mão e dar glória a Deus. E eu frequentava essa igreja. Mas hoje uma das coisas que mais alegra meu coração é quando eu estou aqui na frente, muitas vezes você me vê, estou com as duas mãos levantadas ao céu, dizendo: Senhor, glória a Deus, que o Senhor é a minha esperança, que o Senhor está movendo coisas na minha vida, que eu estou entrando numa nova dimensão de vida, porque o Senhor é por mim e ninguém será contra mim. Mas isso tem que ser motivo de dar glória a Deus, dizer aleluia, júbilos ao Senhor, aleluia. Mas cuidado com os julgadores e preconceituosos. Eles não vão poupar você e nem vão poupar Jesus, porque eles não pouparam Jesus. Mas o ponto 8 no versículo diz: esteja pronto para repartir com os pobres. Zaqueu, verso 8, se levantou e disse ao Senhor: escute, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres. Quem são os pobres, irmãos? Zaqueu está dizendo: tem muito pobre nessa cidade, e eu sou um dos causadores dessa pobreza, quando eu entro na casa dele cobrando imposto para Roma e ponho uma parte do dinheiro desse coitado no meu bolso. Jesus não falou nada com ele. Ele que estava insatisfeito com aquele tipo de vida que ele tinha. Ele que de repente percebeu que ele estava diante de Jesus, um homem santo, que estava dando para ele uma atenção que ninguém tinha dado, que estava disposto a fazer por ele uma coisa que ninguém podia. Jesus estava querendo levar Zaqueu a uma nova dimensão que ninguém conseguiria.
E Zaqueu sozinho, de livre e espontânea vontade, falou: Senhor, eu vou dar a metade do que eu tenho para acabar com a pobreza desta cidade. Se ninguém dá glória a Deus, eu digo aleluia. Eu disse, essa semana nós tivemos uma reunião de líderes e eu me senti tão feliz porque os irmãos que eu convoquei apareceram, exceto alguns que estavam trabalhando, e eu me senti muito amado e honrado pelos irmãos. Mas ali eu disse uma coisa, que há 21 anos atrás, quando Deus me chamou para o ministério, eu aceitei fazer parte de uma equipe ministerial, de viver para pregar a palavra de Deus, que eu tinha um propósito na minha vida. Quem se lembra? Eu disse para vocês, gente, quando eu aceitei ser pastor, eu disse, eu aceito, mas eu tenho uma missão. Quem se lembra? Quem se lembra? Eu vou acabar com os órfãos desta cidade. Eu vou acabar com os órfãos dessa cidade. Alguém falou, pastor, vai matar todos os que não têm pai? Não, eu vou pegar aquelas pessoas que creem em Deus, mas não sentem que Deus é seu pai, e vou falar para eles de Jesus, e eles vão receber Jesus, e Jesus vai dar uma nova vida para eles, e eles vão se tornar filhos de Deus, não serão mais órfãos. Irmãos, eu estou olhando para um bando de órfãos, você não é mais, ex-órfãos, você não é mais órfão. Eu estou olhando para um grupo de pessoas que já foram órfãos. Você tinha Deus apenas como todo-poderoso, maravilhoso, e você queria alguma coisa que Ele pudesse dar, mas hoje, depois que você teve um encontro com Jesus, Ele falou assim, eu vou te tornar filho do Pai como eu sou. Você não é mais órfão. Fala para esse irmão, você não é mais órfão. Você tem um Pai. Diz o nome dele. Deus, porque Jesus Cristo, Filho de Deus, perdoou os seus pecados, te fez nascer de novo. Você é hoje nova criatura, a Bíblia chama de filhos de Deus. É interessante, irmãos, que todo mundo que acredita em Deus acha que é filho. Por quê? Simplesmente porque Deus é todo poderoso e você foi gerado, foi criado, foi feito por Deus, então você acha que você é filho. Não! Todas as pessoas que nasceram nessa terra, nesse planeta, são criaturas de Deus. Mas aí a Bíblia diz lá em João, mas alguns creram que Jesus é o Filho de Deus, que veio a este mundo para salvar o que estava perdido. A estes que nele creram, Ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, irmão, aquele que crê que Jesus Cristo é Filho de Deus, se torna filho de Deus também, não é mais órfão. Agora tem uma pergunta, tem mais gente interessada em me ajudar a acabar com a orfandade nessa cidade? Só esses? Eu agradeço você. Mas deixa eu te falar uma coisa, não perca a oportunidade de falar de Jesus para todas as pessoas que estão próximo de você, porque no momento que essas pessoas têm a oportunidade que Zaqueu teve, de Jesus olhar e falar, hoje eu quero entrar na sua casa. Irmãos, a coisa mais preciosa é quando alguém nos dá atenção e fala que Jesus quer entrar na nossa casa. Amém? Jesus não mora em prédios, irmãos. Jesus não mora em templos maravilhosos. Jesus não mora mais em templo de Salomão, nem de Isaac, nem de Jacó, nem de Abraão. Jesus mora no coração de cada um daqueles que Ele transforma em filhos de Deus. Jesus disse, Zaqueu, eu quero entrar na sua casa. Então tem muita gente que se sente muito rico financeiramente, mas é um pobre espiritual. Vamos fazer como Zaqueu, vamos repartir a nossa riqueza espiritual com os pobres espirituais. Quem diz amém? A nona coisa é a penúltima que eu vou te dizer. Tome a iniciativa de rever os seus erros e pecados. Versículo 8, parte B, diz, Zaqueu fala, e se roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Se roubei alguém. Interessante, irmãos, que ele parece que tinha uma dúvida, mas também tinha uma certeza. Porque ele sabia muito bem o que ele tinha feito. Ele só talvez não soubesse quem eram as pessoas que ele tinha roubado. Quem as pessoas que ele tinha prejudicado. Mas eis que agora, nesse momento, diante de Jesus, ele resolve viver numa nova dimensão. E aí ele fala, Jesus, eu estou tão feliz com o que o Senhor está fazendo por mim, que eu não quero coisa melhor na minha vida. Jesus,
se eu dei prejuízo para alguém, se eu roubei alguém, eu vou restituir. Irmãos, e nessa noite eu queria que você ficasse de pé, porque é o seguinte: talvez você não roubou financeiramente ninguém, mas se roubou também não tem problema. Mas talvez, no decorrer da sua vida, no relacionamento entre pessoas, é muito comum a gente magoar alguém. É muito comum você se expressar de uma forma que não é bem o que você gostaria, mas você já disse, e já foi lançada a palavra, já houve a tristeza, já houve a mágoa. E muitas vezes você nem sabe que precisa restituir alguém. Uma das coisas que nasce no coração daquele que tem um encontro, como Zaqueu teve com Jesus, é exatamente isso que aconteceu. No coração de Zaqueu surgiu o desejo de restituição daquilo que ele foi causa de prejuízo. Eu quero que você comece a pensar que pode ser que no teu decorrer da vida alguém você magoou, um pai, uma mãe, um tio, um avô, uma avó, um amigo de trabalho, eu não sei, marido, esposa, filhos. Irmãos, a arte de viver não nos livra de errar e de muitas vezes ser ingrato. Nós estamos vivendo às vezes na melhor das intenções, mas sem querer, ou às vezes querendo, nós ofendemos pessoas. E nessa noite eu queria que você examinasse o seu coração, porque quando nós temos um encontro com Jesus, Ele pode nos ajudar a restituir aqueles que nós ofendemos. Ele pode nos trazer na lembrança pessoas que estão magoadas conosco, que estão nos travando, ou essa mágoa está travando a vida dessa pessoa. Muitas vezes, sem querer ou querendo, nós somos um instrumento do maligno para ferir o coração de alguém, e ele resolve se apartar, por exemplo, de uma igreja, por exemplo, de uma família, por exemplo, de um grupo de amigos, por exemplo, não entrar mais numa loja, enfim, por alguma coisa. O nosso coração fica amargurado, ou nós amarguramos o coração de alguém? Se é o seu coração que está amargurado, deixa eu te dizer uma coisa: hoje Jesus está passando nesse lugar. Corra para ter uma conversinha com Ele, e você vai ver que delícia que é essa conversa, porque Ele está dizendo: eu quero entrar na sua casa. Zaqueu, desce correndo, porque eu quero entrar na sua casa. Ele desceu correndo e falou: entra, Senhor Jesus. Não importa, irmãos, que muitas vezes alguém vai te criticar, que é isso, guardando uma mágoa tanto tempo, mas hoje chegou o dia de tirar essa mágoa para fora. Que é isso? Você acha que aquela palavra naquela época ofendeu alguém? Não sei, mas se está te incomodando, pode ser o Espírito Santo de Deus que está querendo te levar para viver uma nova dimensão. E nessa nova dimensão, próximo do Senhor Jesus, você não vai se sentir bem enquanto você não restituir aquilo que você precisa restituir. Baixe sua cabeça. Eu quero que você continue falando: Deus, eu preciso de um milagre. O Senhor fez um milagre na vida de Zaqueu, esse homem cheio de estigmas, esse homem cheio de complexos, esse homem tão rejeitado, mas um dia ele quis ver o Senhor. Eu também quero ver o Senhor. Um dia o Senhor entrou na casa dele, eu também abro as portas do meu coração para o Senhor entrar. Oh Deus, nós sabemos que o Senhor Jesus nessa noite, Ele quer que você saia daqui com um novo propósito de vida. Ele quer que você saia daqui com feridas curadas. Ele quer que você saia daqui com o coração completamente limpo, alegre, feliz, saltitante. Que você simplesmente teve um encontro com o Senhor Jesus. Essa noite, não se acanhe de dizer: eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti, Senhor. Pai, fortalece esses meus irmãos. Fortalece os Teus filhos aqui presentes. Fortalece, Deus, aqueles que não estão tendo forças, mas eles sabem, Deus, que o dia em que eles restituírem algo que foi desonrado,
algo que foi roubado, algo que foi negado, algo que foi tristeza causada, algo que foi prejuízo causado. Oh Deus, aquele sentimento de ter abandonado ou ter sido abandonado. Oh Deus, eu peço nesse momento, Deus, restitui. Ajuda a restituição, Senhor, dos teus filhos. Oh Deus, eu sei que no momento em que Zaqueu restituiu, ele se sentiu transformado e passou a viver numa nova dimensão. Senhor, é isso que eu peço para a tua igreja, essa igreja amada do Senhor aqui em São João da Boa Vista. Oh Deus, eu peço agora em nome de Jesus, que não apenas o nosso nome seja de vencedores, mas que nós sejamos vencedores em nome do Senhor Jesus de tudo aquilo que tem procurado nos derrotar e nos humilhar. Oh Deus, nós queremos viver uma nova dimensão com o Senhor Jesus. Em nome dele eu te peço e te agradeço. Amém, queridos? Amém? Você pode dizer para o seu irmão do lado: eu quero viver uma nova dimensão. Pode sentar, eu vou encerrar. Os irmãos podem ficar aí. Interessante que logo depois que Zaqueu recebeu Jesus gostoso, que Zaqueu tomou a decisão de devolver o que roubou e de restituir aquilo que ele tinha sido causa. Eis que Jesus percebe que o coração daquele homem tinha sido transformado. E o versículo 9 e o versículo 10 encerra esse texto dizendo assim: então Jesus disse: hoje a salvação entrou nesta casa, pois este homem também é descendente de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Irmãos, os judeus que rejeitavam Zaqueu tiveram que ouvir do próprio Senhor Jesus que eles consideravam que naquele momento a atitude de arrependimento de Zaqueu o transformou numa nova pessoa. Jesus precisou informar a todos que ali estava também um filho de Abraão, ali estava também uma nova criatura. E agora, o dever de todos aqueles que são filhos de Deus é acatar os novos filhos de Deus, colocá-los numa comunidade que o Senhor Jesus resolveu chamar de a sua igreja. Porque aqueles que são acolhidos na sua igreja, as portas do inferno jamais se levantarão contra a sua vida. Porque existe uma promessa, existe uma coisa que o Senhor Jesus decretou, e o diabo não tem como quebrar, é que aqueles que estão ligados na família do Senhor Jesus, vai chover canivete aberto e pedra, mas eles jamais serão atingidos, porque eles resolveram viver numa nova dimensão, onde o Senhor Jesus é o Senhor da nossa vida. Glória a Deus, irmãos, glória a Deus, irmãos. Eu quero chamar os irmãos que vão servir a ceia para que venham aqui à frente, que eu estou concluindo com o nosso último versículo. A conclusão, irmãos, é um convite. Você aceita entrar numa nova dimensão? O Espírito Santo de Deus falou alguma coisa no seu coração hoje para você começar a ter uma nova atitude, levar as coisas de Deus com uma nova seriedade? Porque não tem como você viver uma nova direção se não houver uma nova decisão. Então a decisão nessa noite, talvez para alguns seja: eu não me lembro de ter confessado que Jesus Cristo é o meu Senhor. Então, se nós temos alguém aqui que nunca fez uma oração confessando que Jesus Cristo é teu Senhor, o meu convite agora é para você. Eu quero que toda a igreja ore nesse momento, que tem gente que pode estar querendo tomar decisão aqui. O Espírito Santo te trouxe aqui nessa noite para você viver, sair daqui numa nova dimensão. E a dimensão que mais faz sentido na nossa vida é quando nós somos transformados de criatura em filhos. E o fato de ser transformado em filhos é simplesmente por causa da fé. Não é por causa de obras, mas é por causa da fé naquilo que Jesus fez e não no que nós somos capazes de fazer. Se você tem fé de que Jesus fez tudo o que precisava para perdoar os seus pecados, e você quer se sentir perdoado, mas você nunca pediu perdão para Jesus de uma maneira clara, mas hoje você está pedindo, eu quero orar com você. Você não precisa sair do seu lugar, mas dá um sinal que eu quero orar com você. Se hoje você está dizendo: eu quero pedir a Jesus um perdão que eu nunca pedi antes, eu quero fazer algo que eu não tinha feito antes.
Se você está aceitando esse apelo de admitir que Jesus Cristo, a partir de hoje, será Senhor da sua vida, muitas coisas vão começar a mudar. Uma nova dimensão espiritual está te esperando. Então, se tem alguém assim, eu quero orar por você. Talvez você fique constrangido, não queira levantar a mão, mas receba essa oração. Pai, em nome de Jesus, se tem alguém aqui nesse momento que está muito acanhado, mas o seu coração está fervilhando de desejo de ter uma nova oportunidade, uma nova vida, ó Deus, eu te peço agora, recebe, anota, ó Deus, abençoa, ajuda essa pessoa, ó Deus, coloca as tuas mãos sobre esse coração, sobre essa mente, sobre esta cabeça, sobre essa vida, e começa a iniciar um processo de transformação. Ó Deus, eu peço agora que aqueles que nesse momento estão entregando suas vidas a Jesus, eles recebam do Senhor uma força que nunca tiveram antes, uma alegria que nunca tiveram antes, um gozo que nunca tiveram antes. Eles recebam uma alegria do Espírito que nunca tiveram antes, mas é agora, Senhor, porque o Senhor está perdoando, o Senhor está perdoando e o Senhor está tornando filhos amados do Senhor. Recebe, Senhor, esses filhos em nome de Jesus. Mas agora eu quero falar com você que já tem Jesus. Irmãos, é muito sério quando a gente tem que pôr um propósito na vida de acabar com a orfandade espiritual. Nós temos que olhar para as pessoas que estão ao nosso redor e sempre fazer uma pergunta: Senhor, é teu filho ou tua criatura? E o Espírito Santo vai te dar a resposta. E muitas vezes ela não vai ser clara, mas você vai começar a ficar com vontade de orar por aquela pessoa. Você vai ficar com vontade de ter uma oportunidade de dar alguma coisa para ela. Quem sabe uma Bíblia para ela ler, quem sabe um pão diário para ela ler. Não sei, alguma coisa o Espírito Santo vai fazer com você. Mas você precisa querer. Então nessa noite eu peço para você, em nome de Jesus, coloque no teu coração, esse final de ano ainda, e o ano que vem vindo, vamos viver uma nova dimensão com Jesus? Vamos viver uma nova dimensão com Jesus? Todos quantos querem viver uma nova direção com Jesus, levante a sua mão. Eu quero orar com você. Pai, essas mãos levantadas, olha para cada uma delas, Deus, e abençoe o desejo desse coração. Concede que elas possam viver em nome de Jesus numa nova dimensão com o Senhor.